Um jogo-treino sem a presença dos titulares marcou a manhã desta quarta-feira no CT Parque Gigante. O Internacional venceu o Cruzeiro de Cachoeirinha pelo placar de 3-0, com gols de Moledo, Gabriel Mercado e Caio Vidal, enquanto os titulares, que já se desenham para o jogo de estreia da Sul-Americana, trabalharam de maneira separada. Carlos Palacios pode ter o seu destino no Rio de Janeiro, de acordo com a imprensa carioca. A direção também tem um avanço por Paulo Autuori e um novo nome para executivo de futebol surge no horizonte do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 30 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, começando a falar sobre a preparação do Inter, que teve um passo importante ao longo dessa quarta-feira. Pela manhã, o Inter realizou um jogo-treino contra o Cruzeiro de Cachoeirinha. Um jogo-treino com os portões fechados. Sim, o Inter não gosta muito de mostrar as suas atividades externamente. Bom, de qualquer maneira, jogo-treino com os portões fechados, mas o resultado do jogo-treino ele foi divulgado. O Inter venceu pelo placar de 3-0, com gols do Caio Vidal, do Rodrigo Moledo e do Gabriel Mercado. O Caio Vidal marcou um gol driblando o goleiro e o Caio Vidal inclusive jogou como centroavante. Depois eu falo sobre a formação utilizada pelo Medina nessa atividade. O Moledo fez um gol de cabeça em um cruzamento e o Gabriel Mercado fez um gol depois de uma cobrança de escanteio. Foram os 3 gols do Inter nesse jogo treino, os 3 no primeiro tempo. Porque na segunda etapa ele colocou a garotada para jogar, aqueles jogadores que vêm completando o time, inclusive, nas atividades. Mas o time do Medina, que começou jogando esse jogo-treino, ele tem a maioria dos jogadores reservas, ou todos os jogadores reservas, porque os titulares eles fizeram uma atividade separada no CT Parque Gigante. Mas o time tinha Kehler no gol, a defesa tendo Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado, na verdade, Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo, com o Paulo Vitor na lateral esquerda. Aí o meio-campo com Rodrigo Dourado, Bruno Gomes e Lucas Ramos. Pelo lado direito, Estevão, pelo lado esquerdo, Gustavo Maia e o Caio Vidal sendo esse centroavante, porque o Alexandre Alemão ainda não começou a treinar com bola de uma maneira mais constante, ficou também ainda em atividades separadas. Esse foi o time do jogo-treino, 3-0 para o Internacional, mas os titulares fizeram um trabalho à parte, já se preparando para o jogo contra o 9 de outubro. O time titular a gente vem passando aqui, é Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Lisiero, Gabriel e Johnny, Maurício, Edenilson e Tyson na frente, Wesley Moraes, para a gente pensar em estreia do Inter na Copa Sul-Americana. Próximo assunto que eu trago aqui, e aí em relação ao mercado de transferências, surgiu na imprensa carioca a informação de que o Vasco da Gama estaria interessado no Carlos Palacios, atacante chileno que está aí no Internacional, mesmo sem ter oportunidades, fora de forma, com muitos problemas o Carlos Palacios. Essa informação é confirmada pelos agentes do jogador. Entretanto, a negociação não evoluiu. O Inter só empresta o Palacios se a equipe que contratar o Palacios por empréstimo bancar 100% do salário do jogador, que não é tão alto assim, na casa dos R$250 mil por mês. Não é tão alto assim para o padrão do Inter, mas, por exemplo, o Vasco da Gama não está interessado em pagar 100% do salário do jogador. E aí a negociação ela paralisou. Não houve um avanço, os empresários dizem que foi só uma sondagem do Vasco da Gama em cima do jogador, mas de qualquer maneira o Internacional busca um futuro para o Palacios e é um jogador que está no mercado porque no Internacional ele não está sendo aproveitado e parece que não será ao longo dos próximos dias. Uma informação importante sobre a busca do Inter para reformular o departamento de futebol. Nessa quarta-feira eu tive informação de que o Inter avançou na contratação de Paulo Autuori. Na terça, houve uma reunião do presidente Luciano Barcelos com o Paulo Autuori, onde alguns termos desse possível acordo foram desenhados. O que está travando nesse momento o avanço maior desse negócio é uma sondagem que o Paulo Autuori recebe do Atlético Nacional de Medellín, que quer contratar o Paulo Autuori como treinador. E o Paulo Autuori não quer mais ser treinador, o que o coloca mais perto do Beira-Rio do que de Medellín. Existe no Inter um otimismo em relação ao desfecho dessa negociação.
mas ele ainda não aconteceu. Se espera que o Paulo Autuori possa ser anunciado até o fim desta semana. Dessa forma, ele estaria já integrado ou já se integrando aos trabalhos no Beira-Rio na estreia da Copa Sul-Americana no dia 6 de abril. Enquanto isso, se o Paulo Autuori é o nome que está definido como o ideal para assumir como coordenador técnico, o Inter também procura um diretor executivo de futebol. E um novo nome surgiu no horizonte colorado, que é William Thomas. William Thomas é o diretor de esportes do Avaí. Tá? Ele teve passagem pelo Santos recentemente e agora está na equipe do Avaí. Ele é um cara que o Inter fez proposta já, inclusive. Sentou para conversar com ele e fez proposta. A ideia do Inter não é anunciar um diretor executivo de futebol antes do término da janela de transferências, que acontece no dia 12 de abril, porque se entende que por mais que o executivo chegue agora, ele não vai tocar nenhum tipo de processo de negociação, porque já está na reta final, esses negócios já estão encaminhados ou em um certo andamento. A ideia é trazer ele para depois da janela de transferências. E o William Thomas é um cara que está no radar do Internacional e que pode, caso aceite o convite, foi feito um convite já para ele, caso ele aceite, venha a ser o novo executivo de futebol. É o que está mais perto da mira nesse momento. É o ficha 1, eu diria, desse momento para assumir como diretor executivo de futebol do Internacional. Ele teve passagem pelo Atlético Paranaense também, teve passagem pelo Santos e por outros clubes do futebol brasileiro. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Vocês apostaram no Fluminense 2-0 com 2 gols do Cano. Faz o L. O Cano é brabo. Joga na KTO nos jogos da volta da decisão dos estaduais, se tu não jogou nos jogos da ida. Teve São Paulo e Palmeiras com vitória do São Paulo, pode ser que o Palmeiras dê a virada. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!